passe logo. Vai passar, se Deus quiser. Bom, cara, Verdade. hoje a ideia da gente bater um papo é que passou aí, domingo, foi a Páscoa, né? E aí, muitos alunos, quando passam alguma data comemorativa, ou seja, Páscoa, ou seja, Natal, ou seja, Ano Novo, eles acabam que comem mais, além da conta, né? Querendo ou não, comem um pouco mais de coisas não saudáveis. E aí, Uhum. muitos ficam desesperados o que fazer depois de uma jacada, né? Como diz, depois que exagerou, o que tem que ser feito para minimizar os estragos aí na parte da alimentação? Tem gente que corta tudo, passa fome. Eu acredito que essa não é a melhor estratégia, né? É Então, verdade. acho que a ideia da gente bater um papo é o que a gente deve fazer depois de uma festa ou de um final de semana que abusou um pouquinho aí. Beleza. Bom, então vamos começar a conversar um pouco a respeito disso. Eu acho que é um assunto muito importante, né? Principalmente nesse momento. A gente pode dizer que existe um vínculo muito grande da quarentena, de datas comemorativas e ansiedade. Eu vejo que são pilares que um complementa o outro nesse momento. E quando nós entendemos o que realmente esses três pilares significam nesse momento, a gente consegue traçar a estratégia para trazer mais próximo possível um resultado mais eficiente, né, para nós como clientes, pacientes, e até mesmo nós mesmos passarmos por esse processo, que é um processo, não digo de passagem fácil, é um momento difícil, né, e principalmente nós mulheres, a gente tem esse entre aspas, problema, vou dizer assim, né, que é a ansiedade. E quando a gente fala de data comemorativa, a gente sempre esquece, ou a gente sempre vincula o comemorar, né? A própria palavra até mesmo diz, comer. Então, sim, o brasileiro, ele tende a tudo que ele vai comemorar, ele tem que comer alguma coisa. E, infelizmente, a gente não vê isso só em datas comemorativas, mas a gente vê isso em festas em todos os quesitos, né? Toda festa brasileira, a cultura brasileira, se você for estudar isso em outros países, em outras regiões, a gente percebe que nem tudo é comemorado com comida, mas no Brasil, especificamente, a gente sempre comemora com comida. E quando a gente vincula a quarentena, a gente percebe que as pessoas, elas tendem a aumentar muito mais a ansiedade, né? Que é, entre aspas, um transtorno, vou dizer assim, não sendo caracterizado como, mas só para a gente entender de uma forma bem didática e simples, a ansiedade, ela tem crescido muito nesse momento de quarentena, né? E o que é a ansiedade? A ansiedade é a preocupação com algo que ainda não aconteceu. Então, a gente fica pensando no futuro, naquilo que pode acontecer, e trazendo essa preocupação do futuro para o presente. E acaba que nós, mulheres, principalmente, a gente tende a ter mais ansiedade que o homem, né? Infelizmente. E a ansiedade hoje, dentro do comportamento alimentar, a gente percebe que o aumento dela está sendo muito grande, né? E o recorrente, eu posso dizer assim, que a recorrência dessa ansiedade dentro do período da quarentena, principalmente, depois a gente fala sobre datas comemorativas, mas dentro do período da quarentena, a gente percebe que pessoas que já tinham algum distúrbio alimentar podem ou não, né, potencializar esse distúrbio. Então, elas podem detectar ele com mais facilidade ou elas podem até mesmo desenvolver, vou dizer assim, esse distúrbio da alimentação, seja ela como um pico de comer demais ou comer menos, né? Porque a gente sabe hoje que algumas pessoas tendem na ansiedade, comer mais e outras pessoas na ansiedade a comer menos. Então, dependendo do quadro clínico, né, da pessoa, de como a pessoa se sente dentro dessa ansiedade, como que é essa ansiedade para ela, e a melhor forma da gente detectar isso é fazendo esse autoconhecimento, né, de entender, por exemplo, quando eu estou ansiosa, o que acontece? Será que eu como mais ou será que eu como menos? Né? A gente tem que se conhecer. E aí, se conhecendo, a gente começa a identificar se a gente come demais, podendo levar isso a um distúrbio alimentar, né, conhecido aí por diversos distúrbios hoje caracterizados, ou se a gente pode comer menos, podendo levar a bulimia, por exemplo, anorexia, ou até mesmo algum outro transtorno. E quando a gente fala de transtornos, a gente sempre fala de diagnóstico, né? As pessoas, elas tendem a se autodiagnosticar
e, infelizmente, se auto-remediar, né? Vou dizer assim. Então, não. Todo diagnóstico ele é feito com um profissional capacitado, um profissional que é responsável, né, por te entender por completo. E aí, sim, ele vai caracterizar para você se você tem, sim, um transtorno ou se realmente é só um momento que você está passando, tá? Então, a ansiedade é isso. Você tem que se conhecer primeiramente para que depois, né, se isso te afete de todas as esferas possíveis, a gente tem que começar a entender que isso ele tem que ser diagnosticado por um profissional capacitado, né? Médicos, nutricionistas, principalmente médicos, psicólogos, para que possa ser feito um acompanhamento. E esse acompanhamento, eu gosto de sempre enfatizar também que ele é um tratamento, né? É igual você começar um programa alimentar, uma dieta. É um tratamento. E todo tratamento, ele sim demanda de alta. Então, você precisa ter uma alta do profissional, né? Muitas pessoas começam dieta ou até mesmo começam exercício físico em busca de emagrecimento e esquece que é um tratamento, né? A maioria das pessoas, elas entram por um tratamento, elas não entram por uma prevenção. Elas já estão ali com sobrepeso, elas já estão inflamadas. Então, automaticamente, o que a gente tem que começar a entender? É um tratamento. Se você entra para prevenir, é diferente, tá? Então, é sempre bom deixar claro isso. Entrou para tratar, espera-se a alta, independente do tempo que percorra. Se a gente vai trabalhar a ansiedade, trabalha a ansiedade com o psicólogo, com o nutricionista na alimentação e com o personal na atividade física. E aí, voltando ao que a gente estava falando anteriormente, né? Quando a gente fala de ansiedade, na quarentena especificamente, nós tendemos a nos alimentarmos mais, né? E é onde vale a chave, a fechadura aqui para a gente começar a entender também que muitas das vezes o aumento do consumo alimentar ele é invertido, vou dizer assim, ou ele é até mesmo contraditório na questão de você não entender o que está acontecendo com o seu corpo, né? Então, em vez de você achar que é fome, você acha que é sede. Em vez de você achar que é fome, você está entediado. Então, acaba que nós seres humanos, sempre buscamos prazeres, né? A gente sempre busca esse aumento de endorfina, serotonina, dopamina, de uma forma ou de outra. Seja pela alimentação, seja pelo exercício físico, até mesmo pelo sexo. Então, nós, seres humanos, temos isso. E, infelizmente, quando nós não nos conhecemos, dentro do período da quarentena, que você fica confinado, acaba que você vai pelo lado mais fácil, né? Que é a alimentação. E dentro da alimentação, quando você faz um consumo muito diferente daquilo que você está acostumado, ou um consumo muito aumentado de calorias, vou dizer assim, né? Você ingere uma quantidade de energia maior daquilo que você está acostumado durante um período, né, maior aí que 30 dias, a gente tende sim a ter esse ganho de peso. Independente se é só gordura ou se é só retenção hídrica, né? Se é só água. Então a gente tem que começar a entender, começar também a diferenciar isso. Nossa, será que eu estou ansiosa pelo momento que eu estou passando? Ou será que eu estou entediada, né? Detectou, nossa, será que eu estou com fome ou será que eu estou com sede? Por quê? Porque muitos pacientes, eles vêm até os nutricionistas, principalmente nesse período de quarentena, com essa queixa, né? Eu estou muito ansiosa, eu estou muito preocupado com o que vai acontecer, né, daqui 30, 40 dias. Pode ser o lado emocional, pode ser o lado financeiro, independente de qual área seja. Mas as pessoas, elas procuram sempre palavras de conforto ou que amenizam aquilo que elas sentem, né, com os profissionais. E acaba que dentro desse período, as pessoas, quando não buscam a ajuda de profissionais, elas, infelizmente, elas tendem a ir para o lado mais fraco, vou dizer assim, ou até mesmo o lado mais fácil, que é a alimentação. Então, o que nós temos que fazer dentro da quarentena? Que é o primeiro pilar. O segundo pilar é datas comemorativas. Dentro da quarentena, a gente tem que detectar isso, né? Se o que está acontecendo emocionalmente tem me afetado fisicamente, no meu modo de agir. Por quê? Quando a gente faz isso, a gente tende a diminuir as nossas ações voltadas ao processo de alimentação, tá? Eu vou estar falando só mais da alimentação aqui para facilitar o nosso raciocínio. Então, acaba que a pessoa, a cliente, ou até mesmo, né, nós mesmos, quando a gente detecta isso, a gente tende a frear esse consumo excessivo. E aqui eu não estou falando sobre compulsão alimentar periódica, tá? Eu estou falando simplesmente de um ato de se alimentar mais vezes durante o dia, que também é um fator muito importante
para esse processo de emagrecimento. Porque as pessoas, o que elas pensam? Né? Eu estou na quarentena, são 40 dias, e depois desses 40 dias, eu vou voltar para minha rotina normal. Então, eu vou voltar a comer normalmente, vou voltar para minha rotina de exercícios. Só que durante 40 dias... Carol, Oi. eu estava falando isso hoje. Acaba que as pessoas usam a quarentena como desculpas, né? Para não treinar, para se não alimentar bem, para não fazer as coisas, para procrastinar. Então, usa isso como desculpa. Só que a gente nem sabe quanto que vai acabar, né? Então, Não. olha quanto que vai atrasar os resultados, quanto que você vai deixar de treinar, quanto que você vai deixar de se alimentar mal. Gente, praticamente vai ser um ano perdido. As pessoas têm que começar a entender muito isso. Porque vamos supor que vai até maio, são 3 meses que você perdeu de resultado. Se você estava na academia, se você estava, né, definindo, ganhando força, você vai perder tudo isso. Justamente. Assim como um processo alimentar, né? E as pessoas vão usar essa quarentena muito para dar essas desculpas. Pelos resultados, por ter engordado, por estar ansioso, né? E eu falo que a gente tem que buscar soluções para viver esse momento da melhor forma possível, né? Justamente. Passar desse momento, acho que é como se fosse um quebra-mola, né? É algo que passa, que você tem que dar uma continuidade. Muitas pessoas, quando pisam o pé na jaca, né, ou que furam a dieta que estão fazendo, elas têm uma dificuldade muito maior de voltar do que estavam fazendo. Até mesmo, eu sempre gosto de comparar, né? É mais fácil a pessoa iniciar um programa de emagrecimento do que ela voltar para um programa de emagrecimento. Então, se eu estou num processo de emagrecimento, quero perder 10 quilos em 6 meses, e durante esses 6 meses aparece uma quarentena que dura 3 meses, acaba que ela pisa na jaca, ela literalmente esquece da meta dela, que é perder os 10 quilos, e para ela voltar a esse programa, a esse projeto, a essa vontade de perder os 10 quilos, é muito mais difícil do que se ela tivesse continuado a perder esse peso. Porque isso, infelizmente, envolve muita questão emocional, né? O ser humano está adaptado a desistir. Então, ele vai desistindo aos poucos. Eu gosto de dizer que ele desiste 1% ao dia e aí, no final de um ano, ele não fez mais nada, né, daquilo que ele programou para ele fazer. É aquela famosa situação, né, do pular ondas. Vou pular ondas, vou escrever meus objetivos do ano de 2021 e aí vou trabalhar para isso. Só que automaticamente ele começa a perceber que o ano vai passando, os meses vão passando, nós já vamos chegar aí para o mês 5, literalmente, e as pessoas falam, nossa, eu não fiz nada. Então é onde elas desistem. Então o que a gente tem que entender? A quarentena é um período que vai passar. Aí cabe a você decidir se você quer passar por ele com o objetivo que você desejou no final sendo concluído ou não, né? E isso, infelizmente, nós trabalhamos na área da saúde, com o objetivo tanto de emagrecimento quanto ganho de massa muscular, saúde, né, vamos dizer assim. A gente percebe isso nas pessoas. Elas, infelizmente, elas desistem por poucas coisas. E eu não estou aqui dizendo que o desistir é errado. Eu estou dizendo para você que o desistir é um fato. E isso não quer dizer para você que a desistência ela tem que ter um ponto final, ela pode ter uma vírgula. Você pode, por exemplo, estar no processo de emagrecimento, com uma dieta restritiva, por exemplo, e num dia ou outro aparecer uma TPM, você ficou muito ansiosa, né? Sua progesterona subiu muito e você quis ali um docinho, né? Por que não comer um doce, né? Por que não comer um chocolate? Por que não sentar e apreciar? Eu gosto de dizer que o ser humano ele não sabe comer chocolate. Ele bota o chocolate para dentro, engole e pronto. Não, o chocolate ele foi feito para apreciar. Então, se você está em TPM, está ansioso, está na quarentena, por que não comer um pedaço de chocolate, né? Hoje, o nutricionista ele não é visto como uma pessoa que só prescreve algo restritivo, não. Hoje, o nutricionista ele é visto como um profissional que te entende e sabe por tudo que você passa, né? Nós, mulheres, passamos por isso. Uma TPM de uma pessoa que passa por uma síndrome de TPM, que hoje não é TPM mais, é S, né? Síndrome pré-menstrual. A gente sabe que os sintomas, eles são muito pontuais, eles são muito acentuados. Então, se uma mulher está num processo de dieta e tem a síndrome de TPM muito acentuada, a gente não pode fazer uma restrição muito grande. Por quê? Porque a ansiedade, ela aparece. E, consequentemente, essa ansiedade faz com que ela coma mais e ela engorde nesse período.
E aí a gente vê o quê? Que as pessoas, elas confundem esse ato de desistir com o ponto final. E eu quero dizer para você que não. O desistir no processo de dieta é uma vírgula. Se você errou, se você, por exemplo, fez uma refeição que não deveria ter feito, ou se alimentou com um alimento que as pessoas gostam de dizer que são vilões, e hoje isso não existe, mas que você se considera, nossa, não poderia ter comido isso, eu me proibi de comer carne, me proibi de comer doce, mas você comeu, põe uma vírgula ali, respira e volta para o seu programa de emagrecimento. Né? A gente sabe que isso é fácil? Não, não é fácil. Né? As pessoas, Carol, elas cobram. Eu costumo dizer que o nosso cérebro, ele nasceu para ficar parado, para procrastinar, para ficar na preguiça. Então, eu falo muito com os alunos que o maior inimigo nosso é a gente mesmo, é a gente vencer a gente mesmo todos os dias. Né? E tem dia que a gente vai falhar. Né? Tem dia que a gente tá. Isso tá. Mas o negócio é saber recomeçar sempre que precisar, né? Verdade. E aí, quando a gente dá essa situação, né? E esclarece a dúvida do cliente, do paciente, né? Do amigo, até mesmo a gente entende que foi uma falha? Foi. Mas é uma falha que pode ser corrigida no exato momento, né? Você não precisa falar assim, pisei na jaca, agora eu vou comer tudo que eu quero. Já perdi minha dieta, eu vou comer tudo. Então, acaba que você está jogando fora um resultado que você tem buscado há meses, em um curto período de tempo. Né? E o profissional, antigamente, eu vou dizer assim, por exemplo, na minha época de faculdade, de graduação, o nutricionista ele não dava tanta atenção a isso, né? Que era o quê? É o estudo do comportamento do ser humano. Então, o comportamento alimentar ele tem crescido muito nos últimos anos, mas antigamente não estudava-se isso. Né? O nutricionista ele atendia como médico, a pessoa chegava, relatava o que estava querendo, né? Tinha gordura no fígado, era uma dieta, tinha isso, era outra dieta, e acabava que o paciente saía de lá com a prescrição e que na maioria das vezes não era aquilo que ele estava procurando, porque a pessoa não entendia o que ele estava passando, né? Então, hoje, dentro da esfera quarentena e ansiedade, a gente tem que começar a entender isso. A gente precisa, urgente, como pessoa, né? Entender o que tem passado no nosso emocional, para a gente trabalhar na nossa forma de agir. Então, se eu tenho uma compulsividade por açúcar, por doce, né, existem diversos panoramas, diversas situações que a gente pode trabalhar para a diminuição desse consumo. Né? Lembrando que o consumo exacerbado de açúcar não está influenciando só a diabetes, por exemplo, né? Influencia em diversas outras coisas. Né? Então, nós, como nutricionistas, a gente tem sim que entender o paciente, o cliente, né? Entender vocês como uma forma 100%. Sair dessa quarentena entendendo que nós precisamos ter esse momento de autoconhecimento para que a gente saia da teoria e aplique na prática. Por quê? Porque aí entra o outro pilar, que são as datas comemorativas. Quando a gente entra no processo de dieta, as datas comemorativas, elas vão surgir todos os meses. Todos os meses vai ter uma festa. Né? Todos os meses o comércio ele estipula uma data comemorativa para que ocorra uma economia dentro do país, dentro da região, dentro da cidade. E isso a gente sabe que é um marketing muito pesado. E as pessoas, a partir do momento que elas entendem, né, que todo mês vai ter aniversário, todo mês vai ter um casamento, todo mês vai ter uma festa, e que não necessariamente eu vou me esbanjar em comer tal comida, porque eu sei que no próximo mês vai ter a mesma festa. Então, eu posso ter esse autocontrole, né, de me alimentar de forma mais saudável sem pisar o pé na jaca. Antigamente, as pessoas faziam prato de pedreiro, né? A gente gostava sempre de dizer isso, porque é isso que acontecia. As pessoas comiam muito porque elas não sabiam do dia de amanhã. Então, cabe a nós agora, no século 21, 2020, vamos dizer assim, a entender que nós precisamos saber que todos os meses a gente vai passar por um processo de festa. Os seus amigos fazem festa, né? Por exemplo, a Páscoa. A Páscoa desse ano, ela foi muito diferente do ano anterior. E vai ser muito diferente do ano que vem, né? Por quê? Porque nós estamos vivendo numa situação econômica e no momento da saúde, onde as pessoas elas estão reclusas e a economia ela está baixando. Então, as pessoas não estão investindo tanto quanto investiriam no ano passado. Né? Ano passado, a gente não estava passando por isso. As pessoas comeram muito mais do que comeram hoje. Eu não sei na cidade aí, mas aqui onde que eu tô, a venda de ovo de chocolate, principalmente, ela tem sido feita muito mais
artesanal do que de empresas grandes. Então, as pessoas elas estão ajudando uns aos outros nessa questão financeira. Só que automaticamente isso, a gente pode perceber que as vendas também caíram bastante. Não pelo fato das pessoas não quererem comer chocolate, porque o chocolate tem um estudo que traz muito o consumo de chocolate com o ciclo menstrual. E eles mostram que o chocolate ele aparece no ciclo menstrual como uma forma cultural, não é nem uma forma fisiológica, né? Porque a gente sabe que no período de TPM, o consumo de açúcar com o consumo de gordura, ele aumenta muito por conta da progesterona, por conta de hormônios. Mas o chocolate foi algo que não foi visto como uma petição fisiológica, mas uma questão mais cultural. Então, na atual Páscoa, as pessoas comeram chocolate? Comeram. Focaram mais em artesanais, automaticamente a gente percebe que também o custo foi bem mais baixo, né? A gente sabe que os ovos de Páscoa de marcas que vêm com brinquedo, que vêm recheados, são muito mais caros, mas automaticamente as pessoas elas não deixaram de consumir, elas simplesmente diminuíram a sua quantidade. Porém, né, a gente pode perceber isso em questão de ovo, né? Ovo de Páscoa. Mas se você for parar para pensar, as pessoas consumiram muito mais outros alimentos calóricos por conta da ansiedade da quarentena do que o ovo propriamente dito. Então, o que a gente pode resumir como um dado importante? Na quarentena, as pessoas consumiram valores muito maiores de calorias, independente de ovo de chocolate. Elas comeram mais porque estão entediadas dentro de casa. E o entediamento, vou dizer assim, né? O fato de você estar entediado faz com que você aumente esse consumo alimentar. E, infelizmente, aumentando esse consumo alimentar, você retém o ganho de peso novamente. E isso é um problema que a gente tem que passar para o cliente, né? A gente tem que passar para as pessoas entenderem que, na maioria dos casos, não é um exercício mal feito ou não foi uma dieta mal feita. Foi o belisco que você fez durante esse processo de dieta, né? Foi o aumento desse consumo de alimentos que você não deveria fazer e você fez por conta da ansiedade, por conta de outros fatores. Porque a gente sempre... Eu gosto de mencionar a ansiedade porque é algo mais fácil da pessoa entender. Né, que as pessoas passam por essa ansiedade. Só que existem outros distúrbios dentro desse processo de quarentena. E aí, a gente detectando isso... Eu achei interessante quando você falou que todo mês tem uma festa, gente. Todo mês tem um evento e faz muito sentido isso, né? Esse mês é Páscoa, mês que vem é Dia das Mães, junho já começa as festas juninas, né? E aí vai, julho é Dia dos Namorados. Então, as pessoas percebem que o quê? Que todo ano, todo mês tem alguma coisa. Então, se for usar desculpa de eventos para jacar, para, né, pisar na bola, é o ano inteiro que a pessoa vai fazer isso. Né? Ela não vai conseguir seguir um processo. E aí acaba, Carol, que vira o quê? Aquele efeito sanfona, né? A pessoa começa num processo, aí vem alguma data comemorativa, alguma coisa, pisa na jaca e volta a fazer uma reeducação alimentar. E assim vai, vira um ciclo sem fim. É um ciclo vicioso que acaba que o profissional, quando ele passa essa visão, né, para as pessoas elas começam a entender isso. E ela não vai deixar de ir no aniversário mais porque ela está de dieta. Ela não vai comer doce exagerado, ela não vai comer comida gordurosa exagerada, porque ela sabe que no mês que vem vai ter de novo, né? Então, é por isso que o mais engraçado, por exemplo, é você conhecer o nutricionista que está na festa com ele. Você acha que ele não vai comer um hambúrguer, você acha que ele não vai tomar um copo de vinho, um copo de cerveja, porque ele vai falar assim, nossa, mas é um nutricionista, ele não pode consumir isso? Pode, porque nós entendemos que a comida ela traz um prazer, porque a comida ela não está vinculada só à questão da nutrição, né? Ela está vinculada a questões emotivas, a questões, eu posso dizer, sensoriais, porque muitas das vezes, se você está num determinado lugar e você vê um determinado alimento, você vai olhar para ele, você vai sentir o cheiro dele, você vai lembrar da sua infância, por exemplo, uma canjica que a sua avó fazia, ou, por exemplo, vou dar um exemplo meu, que eu adoro, feijão no fogão a lenha, naquela panela de ferro. Então, por exemplo, quando eu vou em algum lugar que tem comida caseira, que tem fogão de lenha, que tem feijão preto, em panela de ferro, eu lembro da minha avó. Então, a comida, ela não é simplesmente algo nutritivo. Ela nutre, mas ela traz uma nutrição também sensorial e emotiva para a pessoa. E acaba que quando nós estamos entediados, a gente não tem esse prazer. A gente vai... aquela famosa frase que eu falo para meus pacientes, quando a gente está com fome, qualquer coisa serve. Se você vai no mercado, qualquer coisa você pega.
Você não especifica aquilo que você quer comer. Não, eu não quero comer isso, eu quero comer qualquer coisa. Então, acaba que no momento de estar entediado na quarentena e junto com a ansiedade e a TPM, se a gente estiver falando para mulheres, a gente faz erros absurdos dentro do processo de alimentação. Porque a gente esquece tudo, a gente desliga ali, a gente fecha a porta, fala, vai, eu vou sozinha, eu vou comer tudo que eu quero. Vou fazer receita do jeito que eu quero, eu tenho criança dentro de casa, vou fazer comida para as crianças, vou fazer lasanha, vou fazer bolo, vou fazer um monte de coisa e vou ir beliscando durante o dia. E o ato de beliscar te demonstra essa ansiedade, te demonstra você está entediada, te demonstra um não controle sobre aquilo que você está fazendo. E você não tendo esse autocuidado, né, sobre não só alimentação, mas tudo, acaba que você ganha peso. E aí você culpa quem? Todo mundo está à sua volta, mas você não analisa aquilo que você está fazendo como uma ação para trazer um resultado que você deseja. Então, a Páscoa, só para voltar no segundo pilar, eu vejo, assim, nesse momento, né, que nós estamos passando, a Páscoa ela não foi o principal problema de ganho de peso. Ela não foi, mas ela foi um coadjuvante. Porque se a pessoa ela gosta demais de chocolate, ela pode ter sim pisado no pé da jaca com chocolate, ela pode ter comido bastante. Mas se a pessoa não é chegada no chocolate, desde o dia 17 de março, que foi quando iniciou a quarentena, ela tá pisando na jaca literalmente, porque ela tá dentro de casa, ela não tá fazendo aquilo que ela já estava acostumada a fazer como rotina. O exercício, por exemplo, se ela não tá acostumada a fazer um exercício sozinha, online, ela não faz. Se ela não tem um acompanhamento com o nutricionista, ela não vai procurar no Google, né? O que é uma alimentação adequada, o que é uma reeducação, ela não vai. Ela simplesmente vai deixar o bonde andar e com o momento de que nós estamos vivendo, a ansiedade, o estar entediado ou estar passando por algum problema, faz com que potencialize essa compulsão. Nem compulsão, a gente não pode dizer compulsão, porque compulsão seria um diagnóstico, mas esse aumento do consumo alimentar nesse período. Então, o que a gente tem que fazer em resumo desses dois pilares, né? Falar sobre quarentena e sobre Páscoa. Que nós temos que nos conhecermos nesse momento, né? Traçar estratégias, traçar um momento eficaz, uma estratégia eficaz que faz com que nós detectamos e agimos antes daquilo que nós queríamos fazer. Então, pensar antes de agir em determinado momento. Então, por exemplo, o consumo de água está muito baixo. Ai, Carol, não tô lembrando de beber água e tô comendo muito. Então, quer dizer que você pode estar trocando a sua fome por sede, né? Então, seria um ponto legal aí de você já começar a consumir mais água e ver se a água fez falta nesse momento, né, de aumento desse consumo alimentar, porque na maioria dos casos, sim, a pessoa ela confunde fome com sede, ou sede com fome, né, vice-versa, e acaba que, infelizmente, a gente não tem esse momento. É a mesma coisa do exercício do chocolate, que é o exercício que a gente trabalha muito sobre o mindful, né, que é comer pleno, a atenção plena. É você pegar um pedacinho de chocolate, daqueles tabletinhos, e pôr na boca. Quando você põe na boca, é instintivo. Você mastiga ou você derrete muito rápido, você não presta atenção em nada daquilo que o chocolate está fazendo na sua boca e você engole. Depois faz o teste. Quando é ao leite, potencializa, né? Quando é ao leite que você coloca na boca, ele derrete super rápido ou até mesmo você engole um pedacinho que você nem mastiga. Agora, quando você compra um meio amargo para amargo, que você coloca na boca, a gente tem duas situações. Ou a pessoa tira da boca e joga fora porque ela não gosta, ou ela põe na boca e mastiga rápido para engolir, porque ela acha o gosto muito forte. Só que quando você compra um meio amargo ou amargo que você põe na boca, você começa a entender e detectar os sinais que é a alimentação. Que é o quê? É você ver o sabor, é você ver a textura do alimento, é você sentir prazer naquilo, né? Nos hormônios que estão sendo liberados com o ato de se alimentar, com o ato de comer algo que você gosta, né? A gente fala do chocolate, que é a forma mais fácil, né, de você detectar isso. Aí tem um estudo que traz para você fazer isso comparando. Você pega o chocolate e você pega a uva passa e faz a mesma coisa. Coloca na boca, deixa o chocolate derreter, coloca ele no céu da boca. Ele vai derreter sozinho. E nesse momento você fecha os olhos e você detecta textura, detecta sabor, detecta aroma, porque o chocolate ele é muito forte, né? E a gente sabe que o sentido olfativo, ele é um sentido muito mais rápido, porque ele está automaticamente ligado ao cérebro, né? Ele vai muito, os sinais eles são mais rápidos do que até mesmo
papilas gustativas. Então, o olfato, ele remete muito mais rápido na alimentação do que o próprio paladar. Então, quando a gente faz esse exercício do chocolate, a gente detecta tudo. O tato, o olfato, a questão da língua, né? O movimento da língua do chocolate. E aí você percebe se você está ansioso e comendo sem mastigar, através desse exercício. É onde a gente fala que é comer com atenção plena. É você colocar comida no prato, por exemplo, tirando do chocolate agora, trazendo para a refeição. É você colocar a alimentação no prato, descansar os talheres e levantar o garfo, mastigando bem, né? Trabalhando realmente você conhecer aquilo que você colocou na boca, né? Através da mastigação, através da saliva. Mastigar bastante e depois engolir. Respirar e depois engolir. Porque a gente sabe também que são 20 minutos, né? Para o cérebro detectar uma saciedade. Então, pessoas com sobrepeso e obesidade, na maioria dos casos, a pessoa com obesidade grau 1, 2, 3 ou mórbida, elas têm essa dificuldade de mastigar lentamente, elas engolem a comida. Então, acaba que no processo de emagrecimento, o que a gente sempre pede para auxiliar, né? É você diminuir o talher da sua casa. Então, por exemplo, em vez da pessoa comer num prato fundo, comer num prato raso. Em vez de comer num prato normal, tamanho tradicional, é você diminuir o tamanho desse prato. Talher é a mesma coisa, você pode diminuir o tamanho do talher, porque automaticamente quando você diminui a porção daquilo que você ingere, você diminui a caloria também. Então, diminuindo essa quantidade que você ingere e dando um prazo para se alimentar. Então, por exemplo, eu gosto sempre de trabalhar aqui com a psicóloga, a gente trabalha sempre tempo e qualidade. Então, a pessoa ela senta para comer, a gente diminui. Isso é assim, estratégias, né? Depende muito de indivíduo para indivíduo. Mas diminuir o tamanho dos talheres, diminuir a quantidade, aumentar o tempo de alimentação. Então, a pessoa ela come mais devagar, só que num tempo maior, mais prolongado. Então, ela tem que respirar, comer. Aí termina de comer, ela respira. Por quê? Porque a gente quer trabalhar essa questão da saciedade, que é algo muito difícil em pessoas que comem rapidamente. E um ponto também como estratégia é os líquidos, né? As pessoas, elas esquecem que o líquido também tem caloria. Então, por exemplo, eu vou deixar de comer uma refeição e vou tomar um shake. Exemplo. Só que o shake também tem caloria e a alimentação também tem caloria. Só que o mecanismo fisiológico de saciedade, ele é totalmente diferente de um com o outro. Eu sempre gosto de dizer isso por conta disso, né? A saciedade, quando a gente trabalha a mastigação, né? A mastigação faz o quê? Ela libera enzimas digestivas, ela libera enzimas intestinais, ela vai dar sinal para o cérebro sobre saciedade, sobre fome, a mastigação. Agora, quando você trabalha o ato de ingerir um líquido, você não trabalha muito essa questão da fome, né? Dessa questão de enzima, dessa questão de digestão. Então, no processo de emagrecimento, né, como uma das estratégias, eu sempre trabalho a mastigação. Aí, dentro da mastigação, a gente trabalha diversas outras alternativas para que isso seja feito de forma eficiente, aumentando sempre esse tempo de saciedade, né? Porque as pessoas, elas querem emagrecer a todo custo. E aí, elas te dão dicas, olha, não vou almoçar, não vou jantar, vou tomar só um lanchinho, vou fazer um shake de whey com fruta e pronto, meu dia vai ser esse. Só que a gente tem que explicar que o processo fisiológico, ele é diferente, né? E quando a gente demonstra isso e demonstra que saindo da teoria para a prática, o resultado ele é super eficiente, né? Quando você tem esse vínculo paciente profissional, que a pessoa confia em você, confia no seu trabalho, ela vai entender que ela precisa fazer não do jeito que ela quer, mas do jeito que seja mais eficiente para ela. Então, na quarentena, não adianta a gente querer também restringir. Nossa, já do dia 17 até agora eu comi demais. Agora eu já pisei na jaca, não adianta mais. Agora eu vou fazer jejum intermitente. Só que não é nem jejum intermitente, vai ser um jejum mesmo, 24 horas, não vou comer nada. Só que aí não vai adiantar, porque você vai perder líquido, né? Você pode perder massa muscular, você pode dar fraqueza, automaticamente você não vai fazer exercício físico, que o exercício também ajuda nessa questão de gasto calórico. Então, acaba que você achando que você está se ajudando, você está se prejudicando. Então, não existe o que é certo e o que é errado, existe um equilíbrio. E dentro da quarentena, a gente tem que trabalhar esse equilíbrio, né? Comer melhor, em quantidades menores, caso seja, né, o processo de emagrecimento, visando sempre a qualidade e a quantidade. Porque não adianta, né? Comer demais chocolate, o que eu vou fazer agora? Eu vou frear
e não vou comer mais. Vou voltar para minha rotina normal, como se nada tivesse acontecido. Foi o momento que passou e esse momento vai ficar onde ele esteve. E agora, da agora para frente, a gente vai trabalhar aquilo que realmente é necessário, que é o quê? Uma alimentação mais saudável. Gente, não é fácil, né? Antes de falar como nutricionista, eu gosto de falar como pessoa. Não é fácil, né? Nesse momento, não é só a questão emocional. A questão hormonal também, ela influencia muito. Então, se você trabalha seu emocional com seu hormonal, eu gosto de dizer que é uma via de mão dupla, né? O cérebro, ele manda nos hormônios e os hormônios mandam no cérebro. Então, se a gente trabalha de mãozinha dada, a gente consegue, né? Independente do tempo. Tem pessoas que conseguem com um tempo menor, outras conseguem com um tempo mais prolongado. Mas independente, o resultado ele vem, né? Basta o quê? A gente entender que esse momento ele vai passar, né? As datas comemorativas, elas vão passar. E não necessariamente eu tenho que comer tudo aquilo que eu vejo. Então, por exemplo, mês que vem, mês das mães. Então, as pessoas vão querer comprar de tudo. Dar jantar para as mães, dia dos namorados, jantar romântico, cesta de café da manhã. Então, tudo, se a gente for olhar na nossa cultura, tudo envolve alimentação. Tudo envolve comida. Então, se a gente não trabalha, por exemplo, vou para um churrasco, vou levar carne e bebida. A gente leva carne e leva um suco, leva carne e leva água com gás. Não precisa necessariamente ser uma carne e uma cerveja, uma carne e um refrigerante. Então, você pode ter esse revezamento. Você não precisa se proibir a todo instante de não comer aquilo que você gosta, né? É você saber comer aquilo que você gosta em determinados momentos. Porque não necessariamente você vai ser uma pessoa que vai se restringir pro resto da vida. Tirando as exceções, né? Então, por exemplo, pessoas que têm problema com lactose, elas não vão comer. Mas isso é uma exceção. Pessoas que têm problemas com glúten, elas não vão comer, mas é uma exceção. Se você não tem problema, não tem o porquê você se restringir. Não tem o porquê você entrar em jejum 24 horas, nesse momento. Porque pode ser que, em vez de você se ajudar nesse momento de jejum, pode ser que piore os sinais e os sintomas dessa ansiedade, né, de estar entediado, até mesmo de trabalhar aí uma depressão. Né? A gente sabe que a depressão também está crescendo bastante na sociedade. Então, a gente tem sim que trabalhar os pilares. Está precisando de ajuda? Procura um psicólogo, procura um nutricionista, procura um personal, para que isso não se potencialize nesse momento, né? Eu vejo que nesse momento de quarentena, a gente tem que andar de mão dada, né? Confiar em quem sempre andou com a gente e ouvir opiniões de profissionais que entendem sobre aquilo que você está passando. Mas também não se autodiagnosticar, porque as pessoas tendem a ser assim. Elas se autorremediam, elas querem se diagnosticar. Então, nossa, eu tô comendo demais nesse momento. Né, sou compulsiva. Não, você não é compulsiva. Você está passando por um momento onde a sua ansiedade está aflorada, onde a sua TPM está aflorada, onde o seu emocional está aflorado, e com isso você vai comer mais mesmo. Isso é normal, gente. É normal. Né? Ou melhor, é comum, não é normal. Mas para não ser normal, o que a gente tem que fazer? Procurar ajuda. E o procurar ajuda, na maioria dos casos, não é eficiente, porque as pessoas não procuram ajuda. Elas têm vergonha, elas se sentem incapazes, elas acham que as pessoas não vão entender elas. E nós estamos aqui fazendo essa aula ao vivo para explicar para você que nós te entendemos, a gente sabe o que você está passando por esse momento, né? Porque antes de ser profissional, a gente é ser humano, né? A gente passa por todos os problemas como qualquer um passaria. E esse momento não está sendo fácil para ninguém, né? A gente não sabe como que vai ser daqui para frente, se essa quarentena vai acabar agora, se essa quarentena vai prorrogar. Então, o que a gente tem que fazer? Tentar ter um equilíbrio, né? Equilíbrio em todas as esferas. Eu vejo que quando a gente tem esse equilíbrio, a gente consegue, né, chegar num resultado a curto, a médio e longo prazo. Não só na alimentação, mas também trabalhando nesse lado emocional. Eu queria saber se tem dúvidas pra gente conversar também. Acho que só eu falando fica cansativo. Deixa eu abrir o áudio da galera aqui e ver se tem. Enair, tudo bem? Alguma dúvida? Não, tá tranquilo, beleza. Tranquilo? Tá. Bacana demais, Carol. Show de bola. Alguma dúvida aqui? O pessoal do Instagram, se quiser mandar alguma pergunta, pode mandar aqui também. Mas é exatamente isso, né, Carol? Igual eu falo muito com os alunos, a questão do comer sem celular, né, Carol? Sem televisão ligada, prestando atenção na comida, é muito importante, assim. Então, são pequenos detalhes que às vezes fazem toda a diferença, né, num processo.
E isso são Faz. hábitos, né? Que as pessoas carregam durante anos, esses hábitos, muitas vezes. De comer Infelizmente. rápido, de comer vendo televisão. Então, a gente vê que trabalhar os hábitos é muito importante nesse processo, né? E é isso que a nutrição, não só a nutrição, mas a educação física, o personal trainer, eu sou numa linha de trabalho que eu venho trabalhando muito comportamento, né? Porque a maioria das pessoas, Carol, sabe o que tem que fazer, sabe o que tem que fazer. Só que elas não Mas não fazem, faz. porque muitas vezes estão relacionados a hábitos, a comportamentos que carregam anos. Então, não adianta falar para o pessoal, você tem que treinar. Não adianta ela matricular na academia e não ir na academia. Né? Não adianta ela pagar um personal e não ir treinar. Justamente. Né? Eu vejo que muitos alunos, às vezes, vão em 5, 4, milhares de nutricionistas diferentes, pega a dieta, põe na gaveta e não aplica o que a gente fala. Então, eu acho que quando você fala nessa questão de aquele profissional que você confia, que você acredita nele, cara, segue o que ele está te falando, né? Porque tem muito isso mesmo, de procurar no Google, falar, minha amiga falou que isso é bom, né? Às vezes achando que é a melhor opção, né? E não funciona. E o que funciona para mim não funciona para outro, né? O que eu gosto de dizer da alimentação é isso. Não quer dizer que se eu comer algo vai me fazer bem, para outra pessoa vai fazer bem. Pode ser que não, pode ser que ela tenha uma sensibilidade, pode ser que ela tenha uma intolerância. Então, cabe ao profissional a saber disso, né? E traçar uma estratégia específica para essa pessoa. As pessoas, elas, infelizmente, elas não dão valor, entre aspas, vou dizer assim, não de uma forma pejorativa, mas elas não investem em se cuidar. Infelizmente, a gente pode perceber isso. Porque é mais fácil você entrar no professor Google, que te dá todas as informações hoje, teoricamente, do que você fazer um investimento de um profissional que pode te avaliar, né, te entender, te ouvir, que é o principal foco dentro do comportamento alimentar. Porque na maioria dos casos, o nutricionista que trabalha com comportamento alimentar, ele não trabalha com prescrição dietética, né? Ele não trabalha com dieta, ele trabalha com ações, né? Com um modo de como você está enxergando aquilo que você está fazendo. Então, por exemplo, é o que eu estava falando, pessoas que têm dificuldade com mastigação ou que têm esse, entre aspas, hábito errado de comer demais, a gente trabalha estratégias para diminuir isso. Ou até mesmo a gente trabalha fracionamento de refeições durante o dia. Em vez de comer 3 vezes, não, você vai comer 10 vezes. Mas tudo calculado de forma saudável para que ele tenha um resultado de emagrecimento. E as pessoas, elas não entendem, né? Infelizmente, a gente tem que começar a explicar que o comportamento, ele tá muito mais, né? A gente pode dizer que é a ponta do iceberg. Porque ali existem outras variáveis dentro do processo de emagrecimento para trazer um resultado eficiente. E as pessoas, quando elas entendem isso, elas entram num tratamento, por exemplo, eu vou dizer de mim. Antigamente, quando eu estava recém-formada, né, eu tinha acabado de me formar, a gente sempre tinha a visão de que era consultas mês. Então, a pessoa ia fazer consulta com você prescrevia, você conversava, durava mais ou menos 40 minutos a 1 hora a primeira consulta. Caso seja convênio, a gente sabe que é 20 minutos no máximo, estourando, mas quando é particular, a gente consegue aumentar esse tempo. Só que as pessoas esqueciam, que é aquela frase que eu falei no começo do nossa aula, é um tratamento, e o tratamento ele não pode ser abandonado, né? Então, hoje, a minha visão clara é de que eu não consigo te atender mensal, eu te atendo num plano de tratamento. Então, é 6 meses? É 1 ano? Então nós vamos fazer um pacote desse tratamento. Por quê? Porque eu preciso te dar alta. Eu não quero caminhar com você a vida inteira. Eu quero que você tenha alta. Eu quero que você chegue no seu objetivo. Eu quero que você entenda esse processo. E você entendendo esse processo, o resultado ele chega. Então, você não precisa ficar caminhando com o nutricionista a vida inteira, né? Você vai caminhar com o nutricionista até o momento que você vai ter uma alta, que você vai estar no objetivo que você sempre desejou, que você vai estar com os índices, né, que o nutricionista tem para avaliação da saúde, para que você saia com esses índices regulados. E automaticamente, quando a gente faz isso, a gente entende que é um tratamento ou uma prevenção, dependendo do objetivo que você deseja, a gente consegue seguir tranquilamente, né? A gente não tem essa pressão. Então, por exemplo, quando é um tratamento, eu sei que vou no nutricionista e meu tratamento é 6 meses. Então, são 6 meses, não é 1 mês. O resultado não é resultado de 30 dias. É resultado de 6 meses de acompanhamento. Então, se eu quero perder 10 quilos, é 6 meses querendo perder 10 quilos. Não é 10 quilos em 30 dias, né? Que as pessoas querem
fórmula mágica, fórmula instantânea para que isso aconteça. Então, o principal foco do emagrecimento hoje, dentro dessa visão da quarentena, é você entender que você precisa prorrogar os seus dias para qualidade de vida. Então, entender que você está num tratamento, que esse tratamento ele não pode ser abandonado, que você não pode desistir. Vai ter falhas no dia a dia? Pode aparecer essas falhas, mas é uma vírgula. Você vai levantar a cabeça e você vai continuar a dieta. Por quê? Porque quando você faz isso, você fortalece os músculos da resistência. Então, você não desiste, você continua. E lembrar que quando você desiste, você não consegue voltar de uma forma mais fácil e simples para um processo de emagrecimento. É bom você começar e continuar. Derrapou, passou o rodo, levanta e continua. Por quê? Porque você fazendo isso, automaticamente você não desiste mais. Você vai começar a viver uma vida, eu gosto de dizer que a dieta é um estilo de vida. Você muda seus hábitos. E não são todas as pessoas que querem isso. Elas não querem deixar de comer um fast food para comer uma salada. Elas não querem, infelizmente elas não querem. Mas aí eu te pergunto, você quer o fast food ou você quer não ter um infarto daqui de 5 anos? Então a gente sempre coloca pontos importantes daquilo que tem como resultado da sua avaliação. Se o seu colesterol está alto, você pode ter um risco, né, voltado ao sistema cardiovascular, sistema circulatório. Então o que a gente tem que fazer? Traçar estratégias para que isso não piore, para que isso não te leve a um mal súbito, né? Infelizmente, as pessoas, eu vejo hoje que as pessoas estão entendendo a importância disso, né? Elas estão procurando mais essa área da saúde, esse cuidado personalizado, né? Você pode ver através das academias que tem mudado bastante a forma de trabalhar com os clientes, né? Antigamente era, né, era só instrumental e pronto, hoje não, hoje as pessoas se preocupam, as pessoas estão em cima, elas estão mostrando como que é a forma certa de se fazer, e isso também dentro do consultório a gente pode dizer que mudou bastante, e eu vejo que da agora para frente vai mudar muito, mas no período de quarentena é isso, né, a gente tem que entender todos esses fatores, colocar no papel, traçar uma meta daquilo que nós desejamos para daqui 30, 60 dias, para que a gente não desfoque. A gente não perca essa oportunidade que a gente está tendo de estar tendo um cuidado dentro de casa, porque hoje é tudo online, né? Então a gente está cuidando dos nossos pacientes dentro de casa, dando orientação, dando dica, mostrando qual é a forma correta, porque acaba que você acha que não, mas para nós como profissionais é de extrema importância você estar bem cuidado nesse momento, né? Porque não cabe só esse momento de aflição, mas da aflição quando terminar, vai aparecer outra aflição. Porque você vai pensar, nossa, acabou a quarentena, acabou os 40 dias, ou acabou os 2 meses, e agora? Vai aparecer outra situação que vai fazer com que você saia do modo 0 e vá para o modo 1, mas que pode aparecer também a ansiedade novamente, porque as contas vão chegar, né? Você vai voltar para a rotina de trabalho. Então, tudo aquilo que estava sendo feito na quarentena vai mudar de novo. Então, a gente tem só que entender isso. Eu vejo que não é fácil, mas que os profissionais, eles estão aptos a te mostrar o caminho mais fácil e correto nesse momento, né? Que é o quê? O auxílio dentro desse processo de emagrecimento, que é o que as pessoas mais buscam, né? Infelizmente ou felizmente, eu vou dizer assim, as pessoas, elas buscam isso, elas buscam qualidade de vida, só que elas também buscam mais praticidade. E o que nós temos oferecido, né, nesses últimos dias é isso, praticidade. De uma forma bem simples e um cuidado home care, que é dentro da sua própria casa. Vale a pena a gente investir, vale a pena a gente usar desse benefício, né? Que as pessoas, na maioria dos casos, não usam, elas não querem. Muito bem, Carol. Sensacional. Muito bom. Fechou. Alguma dúvida, Nair? Não, eu achei legal quando ela fala que antigamente, né, que a gente ia no nutricionista e ele passava aquela dieta e ele consultava a gente. Então, eu já passei muito por isso. E, às vezes, fazia dieta fora da realidade da gente. Às vezes, colocava coisas para a gente comprar muito cara, que às vezes a gente não achava no supermercado, em coisas assim, né? Não era acessível a gente. Então, eu achei legal ela colocar isso, porque eu passei por isso. Agora, o meu vilão é o pão, nem é o doce. Então, o pão está sendo o meu vilão, porque o doce eu consigo administrar, beleza, mas o pão não. Igual eu estava falando, né? A abordagem do nutricionista,
ela mudou muito, né, desses 5, 6 anos para cá, ela tem mudado bastante. Eu creio que vai mudar muito mais ainda, né? As pessoas, elas estão sendo entendidas como um todo, né? Elas antigamente olhavam só a questão da alimentação, hoje não. Hoje olha a alimentação, mas ela vai olhar o hormônio, ela vai olhar o comportamento, ela vai olhar a forma da pessoa viver, ela vai olhar a questão da renda financeira para, né, essa sugestão de cardápio. Então, eu vejo que isso é um ponto positivo. E a questão do pão, eu sempre gosto de dizer o seguinte, o pão, né? Vou dizer o pão porque é o pão que você citou, mas outras pessoas têm outros alimentos. Mas remete a algo prazeroso, né? Eu vou dizer de mim. Antes de eu fazer faculdade, o pão, ele me remetia muito domingo de manhã, o café com a família. Né? Então a gente sentava ali na mesa, meu pai trazia pão, trazia suco, então trazia coisas que a gente gostava. Então todo domingo de manhã era um café com família. Então o pão ele estava presente. Então não é porque eu estou num processo de dieta que eu vou olhar para o pão e não vou comer. Não, eu vou olhar para o pão e eu vou lembrar, nossa, todo domingo de manhã eu, minha família, a gente sentava na mesa, a gente comia pão, ou era pão na chapa, ou era pão na sanduicheira, ou era pão com queijo, né? Então tem esse momento de prazer. E o que a gente pode fazer? A gente pode substituir, a gente pode colocar o pão sem miolo, a gente pode comer metade daquilo que a gente já consome, a gente pode colocar de vez em quando uma tapioca com alguma semente, né, para diminuir essa questão do consumo de açúcar. A gente pode fazer ovos mexidos, a gente pode trocar, a gente pode substituir o pão. Não necessariamente você pode consumir o pão todos os dias, né? Mas caso você queira, caso você goste, o que a gente pode fazer? Diminuir aquilo que você já consome. Para quê? Para que você possa consumir ele todos os dias. É algo que você coloca na sua dieta, que você sempre vai lembrar que é um momento de prazer que você tem. E acaba que isso faz com que a pessoa ela não desista da dieta, porque ela sabe que durante o dia, durante as 24 horas, ela vai ter uma refeição prazerosa. E esse prazer não necessariamente é algo caro, né? É o seu pão, simplesmente seu pão francês, seu pão de batata, né? E acaba que isso faz, eu falo pela experiência que eu tenho dentro de consultório. Quando você deixa um alimento que a pessoa gosta demais, você só diminui a quantidade, a taxa de desistir de uma dieta, ela é muito mais baixa do que você restringir. Olha, você não vai comer pão mais. Agora, se você tem uma estratégia onde não entraria determinado alimento, que é uma reclusão, uma exclusão, aí sim, seria algo mais restritivo. Mas eu, na minha abordagem, como é comportamental, eu sempre trabalho na diminuição da quantidade. Eu não tiro esse prazer, né, que as pessoas têm em determinado alimento. Eu sempre pergunto, olha, qual que é o alimento que você mais gosta durante o dia, que você nunca fica sem comer? X. Aí a gente trabalha para saber se isso vale a pena dentro do plano alimentar, dentro da dieta. Se isso não atrapalha, não tem motivo nenhum de você tirar como um todo. Você simplesmente diminui a quantidade. Você trabalha essa questão da quantidade e da qualidade. E acaba que você consegue emagrecer de uma forma bem saudável, bem prazerosa. Você nem percebe que está de dieta. E é esse que é o foco da nutrição comportamental. Você trabalhar a alimentação de uma forma saudável, simples e tranquila. A pessoa ela faz esse processo, esse tratamento, sem perceber. E ela só percebe porque ela começa a diminuir medida, ela começa a ficar com a autoestima melhor, ela começa a ver que as roupas estão caindo e automaticamente ela não desiste, né? Eu vejo que esse é um ponto muito importante dentro do ano de 2020 para frente, né? Que os nutricionistas, eles estão trabalhando isso. Conhecer o cliente, o paciente, conhecer o indivíduo como um todo e traçar estratégias que tragam prazer nesse momento da alimentação, fazendo com que ele tenha um resultado eficiente, seja ele de emagrecimento ou até mesmo manutenção de peso. Muito bem. Mais alguma coisa, Nair? Não, foi ótimo. E o que ela falou ali é questão mesmo de família. O pão tá enraizado na minha família, todo mundo come muito pão e a gente reunia muito. E muitas vezes, quando eu era criança, era o alimento que a gente tinha. Então, quando ela falou que foi reviver, né, a minha infância, muita dificuldade, e às vezes eu me perguntava por que eu comia tanto pão e não tinha achado a resposta. Por que comer tanto pão assim, entendeu? Então, e principalmente à tarde, vai dando 3h30, eu já quero fazer um café, eu já quero comer um pão, e não, parece que eu fico doida. É o hábito bom. Obrigada, né, de muitos anos.
A gente pode dizer também, antigamente falava-se muito do abacate com açúcar, né? As crianças sentavam em roda na rua e comiam muito abacate com açúcar. Eu lembro que minha avó conta muito histórias da roça, ela sempre fala assim coisas que era costume da época, né, das pessoas comerem, elas se divertiam com aquilo, e não cabe a um profissional tirar ou colocar determinado alimento, sendo que você gosta. Ele simplesmente vai conversar com você, vai te mostrar o porquê de não colocar, ou até mesmo o porquê de diminuir, para que você tenha um resultado. Pode ser que essa estratégia seja temporária, pode ser que seja um tempo mais prolongado, mas a intenção do profissional nunca vai ser fazer com que você não tenha prazer nesse momento, né? Mas, assim, trabalhar a saúde mesmo como um todo. Eu fico muito feliz de saber que realmente a linha de pensamento é a mesma, que tem sido conversado bastante com vocês, porque é isso que acontece, né? As pessoas, elas têm que entender que a alimentação, ela é muito simples, né? A dieta, ela é muito simples. Vão ter momentos de oscilação durante o dia, seja hormonal, seja emocional, e que vai passar. Uma hora ou outra vai passar, e depois que isso passa, você percebe que você não precisaria ter comido aquilo tudo que você comeu, que você não precisaria ter feito aquilo que você fez, porque foi um momento. Então é bom a gente sempre parar, pensar, respirar, ver se realmente é isso que a gente quer, se é isso mesmo que a gente quer comer. Se for, senta, come com prazer, come devagar, porque aí automaticamente você vai comer pouco, né? Você não vai comer de uma forma desenfreada. Então, a alimentação nessa quarentena é isso, a gente ter esse autocontrole, esse autocuidado, se avaliando e se entendendo como pessoa. E é isso. Muito bem, Carol. Muito obrigada, viu? Obrigada, Naí. Obrigada, Carol. Foi ótimo. Sempre bom bater o papo. Bem, amei. Foi Beijão. muito. Vamos Obrigada, caminhar. Naí. Tchauzinho pra você, viu? Beijo, até a próxima, gente. Boa noite para vocês. Deus, vocês também. Tchau.